Imagina um país onde você pode comprar uma Lamborghini folheada a ouro, mas não pode tomar uma cerveja. Onde mulheres só puderam dirigir a partir de 2018. Onde o governo está construindo uma cidade do futuro com inteligência artificial e robôs, mas ao mesmo tempo o governo está arrancando gente das suas casas para construir essa cidade. E você não tem muita escolha. A Arábia Saudita é provavelmente o país mais contraditório que você vai encontrar nessa série, e por isso ela já está aqui no começo. Sejam bem-vindos aí ao primeiro episódio dessa série Explorando a Ásia. A ideia aqui é fazer 49 vídeos onde eu vou trazer em detalhes cada um dos países asiáticos. E bom, se você quer me ajudar aqui nessa jornada que vai dar muito trabalho, vai levar um tempo aí pra gente abranger todos esses países, se inscreve aqui no canal aí pra ajudar a gente a crescer essa comunidade e também porque a gente tá próximo aí de bater nossa meta de 200 mil inscritos. Eu sou grato a cada um de vocês por isso, inclusive. Muito obrigado pelo apoio e vamos começar. A gente vai começar falando sobre riqueza na Arábia Saudita. E é difícil explicar aqui o quanto que algumas pessoas desse lugar são extremamente ricas. Vivem vidas extremamente luxuosas, e eu vou te dar alguns exemplos aqui. O Palácio Al Yamamah, em Riad, residência oficial do rei, tem 4 milhões de metros quadrados. Para você ter uma ideia melhor, o Palácio de Versalhes, que é um dos maiores do mundo, tem cerca de 800 mil. Você tem pisos em mármore italiano esculpido. O cara tem até uma mesquita da própria religião dentro do palácio. Para você ter noção do quão rico eles são. E isso daqui é só o palácio que todo mundo conhece. A família real possui dezenas de propriedades em todos os continentes. Mas a coisa que deixa mais visível a riqueza da Arábia Saudita para quem vem de fora são os carros. O bilionário saudita Turki bin Abdullah, que já teve ligações aí com o governo, tinha uma coleção de carros avaliada em 22 milhões de dólares, incluindo até uma Lamborghini folheada a ouro. Isso não era pintado de dourado, era realmente tinha ouro de verdade ali no carro. Em uma visita a Londres, ele chegou com uma frota de supercarros dourados que foram estacionados em frente a hotéis de luxo da cidade. E aquele lugar acabou se tornando um ponto turístico ali por conta própria. Você vai ver muitos carros extremamente caros e extremamente raros também, que vão estar ali rondando as ruas de várias cidades da Arábia Saudita. O fato curioso aqui é que recentemente ele foi detido e preso e condenado a 17 anos de prisão por vários problemas. Você tem também as famílias reais aí, tem muitos príncipes famosos por conta das coisas caras que eles compravam. Tem um príncipe da Arábia Saudita que comprou 2 Bugattis de uma vez só, e todos os dois eram carros extremamente raros, avaliados aí em mais de 5 milhões de dólares. E esses não são casos extremos e isolados. Você tem muitas famílias que são extremamente ricas e vivem vidas extremamente luxuosas na Arábia Saudita. Você tem muitos príncipes, empresários sauditas, pessoas que gastam alguns milhões de dólares como se não fosse nada. E o motivo de todo esse dinheiro é muito simples: o petróleo. A Arábia Saudita tem as segundas maiores reservas de petróleo do mundo. Durante décadas, o dinheiro entrou em uma velocidade que o país simplesmente não conseguia gastar em coisas úteis. Então ele foi gasto em coisas extraordinárias. Riad e Jeddah, que são as 2 maiores cidades do país, têm shoppings que parecem cidades inteiras dentro de cidades. O Mall of Arabia, em Jeddah, tem mais de 400 lojas, tem um parque de diversões dentro do shopping, uma pista de patinação de gelo e uma das maiores telas de cinema IMAX do Oriente Médio. Tudo isso climatizado no meio de um calor que lá fora pode chegar a 50 graus. E os hotéis dessas cidades seguem a mesma lógica. O hotel Abraj Al Bait, em Meca, está dentro de uma das torres mais altas do mundo e tem uma vista direta para a grande mesquita. O quarto mais simples começa em algumas centenas de dólares por noite. E algumas suítes custam mais por noite do que a maioria das pessoas ganha por ano. E o mais impressionante disso daqui é que essa riqueza coexiste ao mesmo tempo que você tem uma desigualdade muito grande no país. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais tarde. As leis e o choque cultural. Se você vai para a Arábia Saudita como um turista, sem pesquisar muito antes, você vai ficar bem surpreso. E talvez não seja de uma forma tão positiva. O álcool é proibido no país. Não é que é difícil encontrar ou que é muito caro, é realmente proibido. Se você for pego com bebida alcoólica no país, pode enfrentar prisão, multa ou deportação. Isso inclui estrangeiros também, não tem exceção para turista. As leis baseadas na Sharia, a lei islâmica, são incorporadas ao sistema jurídico saudita. Isso significa que existem regras sobre como se vestir, como se comportar em público, como homens e mulheres podem interagir
Inclusive, é meio absurdo porque até alguns poucos anos atrás, homens e mulheres que não tinham parentesco ou que não eram casados não podiam frequentar os mesmos espaços públicos. Restaurantes tinham entradas separadas, alguns espaços tinham seções diferentes para famílias, onde mulheres podiam estar também, e para homens solteiros. Muito disso tem mudado aí na última década, especialmente a partir de 2016, com as reformas do príncipe Mohammed bin Salman, conhecido como MBS, é meio engraçado esse nome inclusive. Mas o ritmo dessas mudanças é bem devagar, irregular, às vezes acontece, às vezes não. E o que está escrito na lei nem sempre reflete o que acontece na prática ali das cidades pequenas. Para turistas, algumas regras básicas ainda valem. Roupas que cobrem ombros e joelhos são esperados em locais públicos, especialmente longe de complexos turísticos modernos. Demonstrações de afeto físico em público podem chamar atenção ou até mesmo gerar problemas para você, então cuidado aí com abraços e beijos. Fotografar pessoas sem autorização, especialmente mulheres, é algo que pode gerar uma baita confusão. E pasmem, fotografar prédios do governo, militares ou religiosos podem ter consequências bem sérias. O Ramadã é outro momento de um choque cultural para quem não está acostumado com o país. Durante o mês sagrado islâmico, comer, beber ou fumar em público durante as horas de jejum é proibido, inclusive para quem não é muçulmano. Alguns restaurantes ficam fechados durante o dia e só abrem após o iftar, que é a refeição que quebra o jejum ao pôr do sol. A cidade então muda completamente o ritmo. Todo mundo dorme de dia e acorda de noite. E o interessante de observar isso daqui é a linha que eles têm entre a tradição islâmica e a modernidade que existe dentro do país. Nas grandes cidades, aí, especialmente em Riad, você vai encontrar jovens com roupas ocidentais, usando smartphone, consumindo o entretenimento do mundo inteiro, mas ao mesmo tempo dentro de uma estrutura social que ainda tem regras muito diferentes das que existem em outros países. A nova Arábia Saudita. E uma coisa muito interessante é que as leis e regras sobre o que as mulheres podem ou não fazer têm mudado bastante aí recentemente. E é sobre isso que eu quero falar agora. Em 2017, uma jovem saudita foi a um show de música ao vivo. Para ela, isso daqui era simplesmente impossível de imaginar que aconteceria em sua vida. Afinal, shows que têm muitas pessoas, homens e mulheres juntos em público, eram proibidos no país. Cinemas não existiam. Shows internacionais nunca aconteciam. Em 2018, as mulheres conquistaram o direito de dirigir. Sim, só em 2018. Até aquele momento, a Arábia Saudita era o único país do mundo onde isso era proibido para mulheres. Eu sei que vocês querem fazer piada com isso, mas eu não vou fazer. Em abril de 2019, os primeiros cinemas abriram após 35 anos de proibição. E a velocidade que essas mudanças vêm acontecendo é o que me impressiona de verdade. Em menos de uma década, o país passou de uma das sociedades mais fechadas do mundo para um destino turístico com festivais de música, shows de WWE, corrida de Fórmula 1 também tem bastante, e até turnês internacionais de artistas como Maroon 5 e alguns DJs por aí. Tá tendo até balé agora, eles estão deixando as mulheres dançarem balé. É muito interessante. Isso daqui seria completamente impossível 15 anos atrás. Inclusive o país estava fechado para turismo até 2018. A abertura do turismo foi formalizada em 2019, quando a Arábia Saudita começou a emitir vistos turísticos pela primeira vez na história. Antes disso, você só entrava no país se fosse um trabalhador contratado, um peregrino muçulmano ou parente de alguém que mora lá. Mas o que explica todas essas mudanças? Tem um nome aí por trás disso. Esse nome é Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro que hoje concentra o poder real do país. E esse cara criou um programa chamado Vision 2030. A ideia é muito simples. O petróleo vai acabar ou vai deixar de ser relevante, e quando tudo isso acontecer, o país precisa ter outras coisas para oferecer ao mundo. E ele resolveu apostar em 3 coisas: no turismo, no entretenimento e na tecnologia. Mas eu preciso ser honesto aqui, tem outro lado muito mal contado dessa história. Essas mudanças não vieram de uma pressão popular organizada ou de um debate democrático. Muito longe disso. Elas vieram de cima para baixo, de um único homem que decidiu que essa era a hora de mudar o país. E esse mesmo homem é acusado por muitos críticos de cometer atos terríveis no seu país. E à medida que eu for falando aqui algumas coisas, vocês vão perceber o porquê das críticas que ele recebe. Em janeiro de 2021, Mohammed bin Salman apareceu na televisão saudita para anunciar algo que parecia ficção científica. Uma cidade linear. Uma linha reta de 170 km de comprimento no meio do deserto.
com 500 metros de altura e 200 metros de largura, coberta por espelhos por fora, sem carros, sem estradas, sem emissões de carbono. Seria uma cidade completamente saudável e de energia renovável, onde habitariam cerca de 9 milhões de moradores. As promessas eram muito absurdas. Alta velocidade de ponta a ponta em 20 minutos, robôs prestando serviços e inteligência artificial gerenciando praticamente tudo. O nome desse plano era The Line, a joia do neon. Um megaprojeto de 500 bilhões de dólares que seria a aposta mais ambiciosa da Arábia Saudita para o futuro. O vídeo de apresentação viralizou no mundo inteiro. Parte das pessoas ficou muito impressionada. A outra parte ficou olhando e pensando, pô, será que isso é real? Ou será que é uma animação para jogo de videogame? Será que é impossível fazer esse projeto? A resposta com o tempo foi se tornando mais complicada. Quando o projeto foi anunciado, o orçamento estimava cerca de 100 a 200 bilhões de dólares. Em 2022, as estimativas internas já colocavam o valor em 4,5 trilhões. Em 2025, um relatório do Wall Street Journal, baseado em documentos internos, estimou o custo total de 8,8 trilhões de dólares, com uma conclusão prevista para 2080. Para colocar aqui em perspectiva o quão grande é o orçamento, 8,8 trilhões de dólares é mais do que 25 vezes o orçamento anual inteiro da Arábia Saudita. O governo também tinha esperança de ter 1,5 milhão de moradores aí na cidade até 2030. E esse número foi reduzido para 300 mil. E depois para ainda menos. Apenas 2,4 quilômetros de projeto devem estar prontos até 2030, em vez dos 170 quilômetros originais. Em setembro de 2025, o Fundo Soberano Saudita, PIF, suspendeu a construção até segunda ordem. Equipamentos de perfuração e obra ficaram parados no deserto, e não havia nenhum prazo oficial para retomada até então. O que aconteceu é que, basicamente, a física e a economia responderam ao que os arquitetos e urbanistas já vinham alertando desde o início. Uma cidade de 170 quilômetros de comprimento não tem como funcionar como cidade. E aqui tem um ponto que gerou muitas críticas. As pessoas que estavam vivendo na região onde a cidade ia ser construída, como os membros da tribo Hoitat, foram forçados a sair das suas casas para dar lugar ao projeto. Tiveram pessoas que resistiram e o final delas não foi tão legal assim. Isso daqui gerou bastante crítica para ele durante muito tempo. E bom, comenta aí embaixo o que vocês pensam sobre isso. O futuro da Arábia Saudita. Tudo isso que a Arábia Saudita está fazendo, como os shows, os investimentos em esporte, o neon, as reformas sociais, vistos turísticos, tudo isso parece estar interligado ao plano do Vision 2030. Eles acreditam que o petróleo tem data de validade. O mundo está se movendo para uma energia mais limpa. A demanda por combustível fóssil vai cair em algum momento. E quando isso acontecer, o modelo atual vai entrar em colapso. Então eles precisam se reinventar agora, enquanto eles têm dinheiro para fazer isso. Desde 2021, a Arábia Saudita investiu mais de 6 bilhões de dólares em esportes. Começou com a compra do Newcastle United por 400 milhões de libras, depois trouxeram Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema e dezenas de outros craques aí do mundo inteiro para a Liga de Futebol Saudita. Eles fecharam contratos de mais de 100 milhões de dólares por ano com a FIFA e vão sediar a Copa do Mundo em 2034. Muitos críticos dizem que o país está fazendo isso para tentar afastar a imagem ruim que eles têm, mas a própria Arábia Saudita rejeita esse enquadramento. Eles já estão se preparando aí para muitos eventos, incluindo a Copa do Mundo que eu falei em 2034, e o que vai acontecer com a Arábia Saudita nas próximas décadas é cada vez mais um mistério, na verdade. Mas enfim, comenta aí embaixo o que vocês pensam sobre isso. A gente vai continuar conversando aqui nos comentários, como sempre. Se inscreve aí no canal, que a gente está muito próximo aí de chegar aos 200 mil inscritos. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.